Lula disse hoje que Fernando Haddad vai ser o candidato do Partido dos Trabalhadores para disputar a próxima eleição presidencial, as eleições de 2022. E Haddad disse que vai ser o candidato. Não sabemos se ele está fazendo isso porque ele de fato quer, ou se é uma gratidão a Lula, ou se até mesmo vai ser uma candidatura até a página 2. Isso nós ainda não sabemos, vamos esperar pelo futuro. Mas é a primeira vez que Fernando Haddad assume que vai ser candidato à presidência da República. Salvo me engano, ele não havia dito abertamente isso em outras oportunidades. E a grande pergunta que fica é: Haddad tem condições de vencer Bolsonaro? Eu acredito que sim, Haddad tem condições. Mas não no cenário que está sendo desenhado. E esse cenário me preocupa um pouco. E eu vou discutir isso com vocês, mas antes clique no botão de gostei. 500 likes em menos de uma hora é o nosso objetivo para esse vídeo. Eu vejo Fernando Haddad como sendo uma figura política competente. Gosto do Haddad, acho ele uma pessoa de bom caráter, uma pessoa honesta, de boa índole e tem lá a sua competência. Mas para Haddad conseguir vencer Bolsonaro, ele precisa mostrar que a candidatura é uma candidatura dele e não uma candidatura do Lula como foi em 2018. Em 2018, o PT sabia que o Lula não iria disputar e entrou numa estratégia de marketing que foi uma estratégia errada. Tentar lançar o Lula como candidato e depois transferir os votos do Lula para o Haddad. Porque naquele momento todo mundo sabia que a candidatura do Lula seria indeferida. E o PT tem bons juristas. Foi uma estratégia que deu errado. E eu vejo que o Haddad, para ser próspero, ele precisa ter uma candidatura própria. Tentar usar o Lula para colher os dividendos eleitorais, mas tomando muito cuidado para não transparecer que ele vai ser uma marionete do Lula, como aconteceu em 2018. Porque a população quer votar de fato no presidente e não no fantoche, não numa marionete. Porque a figura presidencial é uma figura que precisa ter muita força para negociar internacionalmente. E a população brasileira se interessa pela política, pelo menos pela política eleitoral. Ela fica muito atenta aos acontecimentos políticos. Então Haddad precisa mostrar que é ele o candidato, ele que vai tomar as decisões e não o Lula. Porque se o Haddad transparecer que ele vai ser um fantoche, vai parecer que é uma candidatura enganosa e a população não quer ser enganada. A honestidade, a sinceridade é um ativo eleitoral muito importante para os candidatos. E eu lembro que em 2018 o PT disse que a partir daquele momento da derrota nas eleições, o Haddad sairia em caravana pelo país, uma espécie de excursão, para associar ainda mais a sua imagem à imagem de Lula, mostrando que ele seria o herdeiro do Lula. Mas isso não aconteceu. Haddad disse que vai colocar o bonde na rua. Será que vai dar tempo? E outra, Haddad quer mesmo ser candidato à presidência da República? Porque toda vez que esse assunto chegava nas entrevistas coletivas, olha o trovão, ele não mostrava muita empolgação. E para ser um candidato, você precisa querer, você precisa estar disposto para ser, principalmente em 2022, que vai ser uma campanha muito violenta. Então eu não sei se Haddad tem todo esse apetite para ser de fato presidente da República, e isso pode acabar jogando contra ele. Talvez o Haddad tope ser candidato por uma lealdade ao Lula, por uma gratidão, uma dívida de gratidão eterna que ele tem com o Lula, por Lula tê-lo colocado para ser ministro da Educação e depois prefeito de São Paulo. Então Haddad precisa desejar de fato ser presidente da República, e nesse momento eu não vejo isso nele. Uma outra questão que nós precisamos saber é qual é a proposta de Haddad. Haddad precisa ter uma proposta. E ele precisa formular essa proposta rápido. E não precisa nem ser uma boa proposta. Ele precisa ter uma. Não ter um plano é muito pior do que ter um plano ruim. Então tem que ter um plano ruim. Mesmo que seja ruim, tem que ter um plano. Porque candidatos precisam ter propostas. Muitas pessoas criticam a proposta do Ciro Gomes. Falam que é uma proposta ruim, mas ele tem uma proposta. O Bolsonaro também tem uma proposta para a segurança pública, pelo menos. Vou armar a população como um todo. Para a economia, vão privatizar tudo? É uma proposta. Então você precisa ter propostas para discutir com os outros candidatos. Quais são as propostas de Haddad? Ele precisa começar a colocar em discussão as propostas dele. Mas o ponto que mais me pega no ponto da capacidade do Haddad vencer o Bolsonaro é na retórica contra ele. Haddad é um homem muito inteligente, é um homem muito educado, muito polido para enfrentar Bolsonaro. Precisa ter um pouco mais de agressividade e baixar um pouco o nível da comunicação. Porque o nível da comunicação de Bolsonaro é baixo, mas ao mesmo tempo elevadíssimo. Porque ele consegue se conectar com a população de um jeito quase único. Porque o único que consegue
Assim como o Bolsonaro se conectar com a população usando o léxico popular é o Lula. Então o Haddad, ele não tem condições, com o linguajar dele atual, de encarar Bolsonaro. Mas, tomando uma espécie de banho de polvo do Lula, de vocabulário do Lula, de jeito de Lula, talvez o Haddad tenha sim condições de encarar o Bolsonaro. Mas como eu falei, são algumas variáveis difíceis. A primeira delas, que eu elenco como a principal. Haddad quer ser de fato candidato? Porque se Haddad não tiver convicto disso, ele não vai prosperar. E ele precisa ter uma candidatura independente, para mostrar que de fato o Lula pode ser uma espécie de conselheiro distante, mas não quem de fato vai mandar no seu governo. Se Haddad for candidato, desejo boa sorte a ele e vamos ver se ele vai sustentar de fato essa candidatura. Vamos esperar a cena dos próximos capítulos. Se você gostou, clique no botão de gostei, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe suas impressões, claro, nos comentários a respeito da candidatura de Fernando Haddad. E você também pode me seguir no Twitter, @profileoficial.